Danusa Aras, existe algo acontecendo exatamente nesse momento no planeta que a maioria das pessoas ainda não percebeu? Com certeza existe. Temos aí um preparo das elites para um planeta completamente diferente. Inclusive, se a gente pegar aí os últimos eventos, a gente vê com uma certa frequência o Trump fazendo referência àquela música do Frank Sinatra, My Way, e se a gente prestar atenção, o trecho da letra fala: "And now the end is near", né, e agora o fim está próximo. E, paralelo a isso, a gente teve também o porta-voz da família Rothschild, o Nathaniel Rothschild, fazendo um post muito próximo, né, dessa postagem do Trump, e ele simplesmente escreveu lá no X dele: "The end is near", o fim está próximo. Então essa elite planeja algo, né, estão soltando aí gotas de informação, até pela questão da legalidade, mas uma coisa é certa, o planeta ele vai mudar drasticamente. E isso tem a ver com o termo reset planetário? Sim, total. E para quem está acompanhando aí e não sabe, né, do que se trata, já falo para você que está aqui, ó, se inscreva, toca no sininho, deixa suas perguntas. É já seguidor da Danusa, então coloca um comentário positivo que ela vem sempre aqui interagir, tá? O que propriamente significa o termo reset e planetário, né? Uhum. Eles, operam com a engenharia do caos. Então a gente tem que entender o seguinte, que o caos, ele faz parte da dinâmica do universo. Só que a forma como eles atuam, né, é como se eles estivessem hackeando o próprio sistema em si. Eh, então, por exemplo, se a gente ir lá no Egito Antigo, eles percebiam o caos como uma oportunidade de uma melhoria. Então, assim, quem representava a energia do caos é Sete, né, então Sete era o opositor. Então eles percebiam essa oposição em tudo, né, então, por exemplo, se eu um exemplo, estou vindo aqui para gravar o podcast com você, e o carro tem o pneu furado, por exemplo. Isso daí é uma oposição. Então, dentro daquela situação, eu vou ter que ter uma ideia para que eu consiga chegar aqui a tempo. Então, isso vai exigir de mim o quê? Uma criatividade. Então, essas situações de oposição, elas nos fazem, eh, trabalhar ativamente com a nossa mente, né, usar a criatividade e descobrir novas soluções. Só que o que que acontece? Essa elite, ela entende dessa dinâmica. Então eles usam o caos a favor deles, não a favor de toda civilização, de toda a sociedade. Porque se fosse por exemplo, se eles percebessem que um caos, ele de fato é algo que quando vem, ele, melhora a civilização como um todo, seria uma abordagem. Só que a abordagem deles é o quê? Instaurar o caos para que as pessoas, após estar ali naquela situação de estresse por conta do caos, imediatamente eles oferecem uma alternativa. Só que a alternativa que eles oferecem não é uma alternativa do tipo: "Olha, vamos melhorar como sociedade frente a esse obstáculo", não. Geralmente eles oferecem uma alternativa que já foi totalmente calculada e que geralmente envolve o quê? Mais controle e que as pessoas percam cada vez mais os seus direitos. Então eles operam sempre com a engenharia do caos a favor de um grupo, não a favor do coletivo. Então, isso faz ligar alguns pontos, tá? Você foi falando, eu fui aqui concatenando. Isso pode explicar, com essa tecnologia mais avançada que nós estamos também experimentando ano após ano, ao mesmo tempo as pessoas estão emocionalmente quebradas. E elas ficam dependentes de uma solução que não resolve o problema. Seria algo ligado a isso também? Emocionalmente quebradas já faz parte também dessa manipulação que ocorre também a nível emocional.
né, então as pessoas elas, são sempre direcionadas ao quê? À distração. Quando você se distrai, você não faz aquele trabalho interno. Então não existe um trabalho interno se eu estou, por exemplo, metade do dia mexendo no Instagram, por Uhum. exemplo. Então, onde que está a parte do voltar o olhar para dentro e fazer essa lapidação interna? Então as pessoas elas não se trabalham, porque elas estão distraídas. Então elas se distraem com o quê? Com futebol, se distraem com Big Brother, com política, e não voltam os olhos para o interior delas. Então não existe um crescimento, não existe um amadurecimento, por quê? Porque elas estão presas nas distrações. O último grande problema que a gente teve mundial foi em 2019 até mais ou menos 2022, a pandemia. Tudo ficou parado e até hoje a gente já passou vários anos aí e a gente vê que as pessoas têm vários restícios do que estava acontecendo naquela época. São coisas que vão perpetuar por um longo tempo no inconsciente das pessoas, né? Mas também observo que esse período trouxe curiosidade para muitas pessoas. Nunca as pessoas buscaram tanto assuntos como os seus, né? Que fazem as pessoas refletirem se existe algo controlando Questionar a após realidade, esse né. evento. Uhum. Então, no fim das contas, isso também, claro, tem esses objetivos, mas existe uma balança nisso? Você diz positivo? Positiva? Sim, eu acho que toda vez que você puxa a corda para um lado, ela estoura na mesma proporção para o outro. Então, da mesma forma, por exemplo, a gente tem um evento igual esse que aconteceu em 2019, um evento, em que você conseguiu com que todo o planeta manifestasse uma realidade. Aqui eu não estou negando a existência do organismo que circulou Uhum. no ar. O que eu questiono, porque para mim o organismo ele existiu, mas ele foi colapsado como realidade. Igual eles estão querendo colapsar outro organismo, eh, que a gente ouve falar aí na internet, né, que teria vindo lá da Antártida e tudo mais, eu falo sempre para os meus alunos: "Não deem bola para isso, a gente não pode pôr nosso foco", eu não compartilho esse tipo de informação nas minhas redes sociais, por quê? Porque é isso que eles querem. Eles querem que as pessoas acreditem, porque se elas acreditarem, elas manifestam aquela realidade. Então, a todo instante você vai ver. Esse ano de 2026 surgiram vários bichinhos, não foi só um, porque eles estão soltando até a hora que um vai. Eles querem que um pegue no, Colapse. um colapse como possibilidade, como realidade. É isso que eles querem. Então, assim, não É. é à toa se a gente for elencar a quantidade de bichinhos que apareceram esse ano de 2026, se eu não me engano, 3 ou 4, né. Então, agora está tendo outro na África, né, então eles querem, porque querem colapsar uma realidade igual a que aconteceu em 2019, a gente não pode dar atenção, a gente não pode ter medo, porque medo é uma energia fortíssima. Né, então, aí a gente entra até no livro de Jó, né, Jó fala assim: "O mal que eu temia me sobreveio". Ou seja, a Uhum. gente não pode ter medo, porque se a gente ficar vibrando no medo, a gente atrai aquela situação. É, e tem também, quem entende do assunto, quem tá assim, já estava desperto, já estava ligando pontos, tem um mínimo de inteligência emocional e marketing também, né. Poxa, do nada começaram a falar sobre um assunto e eram 24 horas, era um looping, um looping, 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 looping. Houve essa instalação nas pessoas, né. Hoje, muitas pessoas abandonaram a televisão, mas se algo começa a ser feito de novo, entra no mesmo cenário, porque onde a pessoa olha, ela vai ter uma adrenalina sendo disparada, e adrenalina, medo também diminui a imunidade, também traz problemas emocionais e as pessoas ficam mais enfraquecidas, né. Então isso tem todo sentido o que você falou. E hoje, assim, a gente tem que tomar cuidado com a forma como o algoritmo funciona. Por exemplo, se eu ver uma reportagem sobre algum desses bichinhos, se eu parar para assistir mais do que 3 segundos, o algoritmo vai entender o quê? Ela tem interesse em mais, e ele vai continuar mandando mais do mesmo. Então, o que eu oriento as pessoas: não deem bola. Se vê qualquer coisa vinculada a esse tipo de pauta,
Não fica nesse vídeo, não dá Ibope. Por quê? Porque se você dá Ibope, o algoritmo cresce para você e cresce também para sua bolha. Porque ele começa a entregar não só para você, mas também para os seus amigos. Porque ele entende o quê? Ah, faz parte da mesma bolha, então, querendo ou não, você acaba ajudando a espalhar esse tipo de informação e ajuda acabando espalhar, ajudando a colapsar essa realidade. Então, eu falo para as pessoas: não compartilhem esse tipo de informação, não deem bola. É, porque é uma tentativa de estimular o medo, né, em larga escala, e muitas vezes as pessoas não são informadas, as pessoas estão ali, o outro vizinho ficou com medo, ela fica com medo, e Uhum. aí tudo vira uma espécie de A capa da reação coletiva. The Economist, se você observar, tem seringa, são 2 seringas. Então, assim, eles estão tentando colapsar isso como realidade, tá. Não é por acaso que tem 2 seringas na capa lá da The Economist. E aí, no caso, vamos colocar algo mais hipotético aqui. Esse objetivo é ter menos pessoas na humanidade? É tipo, um número específico de pessoas mais fácil de controlar? Com certeza. E qual o objetivo de se ter menos pessoas na humanidade? Qual seria um plano que sai da esfera da Terra? Eu entendo que isso tem estudos, né, eles fazem estudos, pra saber a quantidade ideal de população para se instaurar um governo X, Y, Z. Então tudo isso é feito um cálculo, né, baseados nesses cálculos eles tentam colapsar esse tipo de realidade para, dizimar a população sem que eles sejam tidos como os culpados, né, porque eles não vão simplesmente, sair por aí atirando em todo mundo, né. Então eles Uhum. tentam provocar os conflitos mundiais, e também essa questão que é mais efetiva para eles, é justamente essa questão de colapsar a sociedade igual a de 2019. É, porque a gente vê, né, a China teve um controle populacional que parece-me que deu certo, entre aspas, né, mas a Ásia é muito populosa. Já a Rússia, sendo o maior país do mundo, não tem uma população tão extensa, talvez por essas questões estar sempre envolvido em algum conflito, né, Uhum. e o território deles também ter condições que, não em maioria, são apropriadas para a vida. Mas você estava falando sobre o medo coletivo, sobre, mudanças vibracionais e sobre o controle. De todos esses aspectos, o que seria o fator de maior preocupação no momento atual e que as pessoas podem reverter ou não, de alguma forma, para continuarem vivendo suas vidas com mais tranquilidade? Acho que justamente essa realidade que eles querem colapsar. As pessoas, o despertar ele envolve isso, né, as pessoas acordarem para acordarem para essa realidade de que elas estão inseridas em uma matrix mental, e por ser uma matrix mental diferente do filme, né, no filme a matrix ela é tecnológica, a nossa não, ela é mental. Tudo acontece no campo das ideias. Então, essa realidade, hoje, por exemplo, esse podcast aqui, antes da gente estar aqui gravando, isso já foi manifestado em planos sutis, no plano da ideia, por exemplo. Você teve a ideia: "Ah, vou chamar a Danusa para vir no podcast mês que vem". Então tudo isso surgiu na nossa mente, inicialmente. Então é uma dimensão que está acima e é onde efetivamente a gente tem o início da manifestação da realidade em si. Então por isso que, hoje essa matrix ela é hipnótica, né, e mental, porque eles trabalham, com narrativas, né, eles trabalham com símbolos e programando a humanidade 24 horas, porque eles precisam manifestar isso a nível primeiro da ideia, no campo das ideias. Então, por exemplo, eles querem colapsar a realidade igual de 2019, então tudo começa no campo das ideias, né. Então eles começam divulgando notícias, né, inclusive, o pessoal conseguiu captar imagens de um desses bichinhos aí, pessoal saindo de um navio e tinha pessoas totalmente protegidas e outras sem proteção nenhuma e filmando. Então, assim, mostrando
que realmente ali é uma encenação para que as pessoas acreditem que existe algo assim saindo do controle. Só que na verdade ali é uma encenação. Então, para eles, não precisa que efetivamente isso exista, em termos assim de propagação mundial. Mas se as pessoas acreditarem no potencial desse bichinho que eles, né, querem divulgar, isso se manifesta na realidade. É como se as pessoas cocriassem o próprio bichinho, se é que você me entende. Sim, isso daí é algo que é magístico, né? Exatamente, exatamente, porque nós estamos dentro de uma matrix também que opera basicamente na magia negra, na magia escura. É, nós vamos falar sobre esse assunto aí de processos magísticos depois, para o pessoal poder entender as linhas que se conectam, né? Mas a gente estava conversando e você Você levantou. sabe que, só, desculpa Fala. interromper, mas por exemplo, essa última ida aí para a Lua, ali foi totalmente encenação. Que ano que foi? Esse ano, Projeto Artemis, 2026, essa última ida para a Lua. do dia 1º de abril, dia da mentira. Dia 1º de abril, que curioso, não? Curioso, né? Então por que que eles querem implantar esse tipo de narrativa? E as outras vezes também, não sei não, tem muitas teorias que algumas vezes não foi realidade. Olha, eu não diria a primeira que eles alegam terem chegado, para mim aquela ali foi filmada realmente, mas as demais eu entendo que eles chegaram sim. Aquela que televisionou em 66, é isso? 69. 69, Uhum. nos Estados Pelo Unidos, Kubrick. e que foi aquela coisa Sim, cinematográfica foi e tal. filmado pelo Kubrick. Nessa época, então, você acredita que o homem não foi, Apollo 11 não. mas anteriormente a Rússia também tinha planos, né? Porque se eles não fizessem a encenação, a Rússia chegaria primeiro e teria ganhado o conflito da época, né, que não pode citar o nome do conflito. E aí eles encenaram, porque era um conflito de narrativa principalmente, entendeu? Eu ia falar sobre um assunto, mas já que você falou sobre isso, bom, quem é ocultista, quem é da área de magia, sério, pessoas do campo esotérico sabem muito bem o poder que a Lua exerce sobre o planeta. Uma face da Lua representa algo positivo, algo para, né, expurgar energias. A face oculta da Lua esconde energias muito densas, né? A Lua é uma influência negativa, porque não é por acaso que a palavra lunático vem de lua, Uhum. né. Então a Lua ela rege o quê? O nosso, inconsciente, as nossas emoções. Quando a gente pega a carta do tarô, a Lua, qual que é o significado quando ela sai? Que existe algo oculto, que existe ilusão, né. Uhum. Basicamente, quando você vai ler a carta da Lua, fala de ilusão, E as pessoas veem uma face da Lua, e às vezes elas utilizam para que ela a luz absorva algo. a luz da Lua é a luz do Sol, não é a luz dela, ela está só refletindo, né. É. É igual assim, porque quando a gente pega, por exemplo, a sombra, então, aqui não vai formar sombra, mas, por exemplo, a gente tem a luz aqui em cima, aqui já dá para ver, mas eu acho que o pessoal não vai ver lá em casa, mas enfim, a gente tem uma luz aqui em cima, tem minha mão, e aqui embaixo na mesa forma uma sombra. A sombra, ela é uma ilusão, ela não existe, ela é o resultado, né, da projeção da luz em cima da minha mão que forma uma sombra. Então ela não tem existência própria, igual a luz da lua. Na verdade não é a luz da lua, é só um reflexo que ela está recebendo do próprio sol, ela está refletindo o próprio sol. Por isso que ela tem essa representação tanto na astrologia, e na astrologia, quando você olha lá no seu mapa astral a lua, fala muito de como você sente, né. Eu sigo o trabalho de vários iniciados, né, dentro de tradições, e um dos que eu mais respeito diz o seguinte: a magia solar é uma magia totalmente vigorosa. Muito cuidado ao se envolver com a Lua. Uhum. Existem muitos cuidados quando as pessoas querem ter uma conexão com a Lua. Então tem muito sentido o que você está falando. Sim.
A Lua provavelmente não é um satélite natural, né, então foi colocada aqui e a gente tem, uma tradição, por exemplo, os gregos falavam, sobre isso dos seres pré-lunares, né, que são os acadianos, né, então eles todos os gregos quando iam falar dos acadianos eles falavam: "Os ditos pré-lunares, que chegaram na Terra quando a Terra ainda não tinha lua". Quando a gente pega o credo mútua, né, que é o um sacerdote zulu, ficou muito conhecido por conta do David Icke, ele também fala que os antigos zulus falavam que a lua houve um tempo em que a lua não estava no céu. E aí quando chegam os répteis, né, inclusive semana passada a gente essa semana passada não, essa semana, hoje é sexta, a gente teve lá na Fox News, né, eles divulgando a existência de 4 tipologias de extraterrestres, inclusive dos répteis, né, então durante muito tempo você falava de répteis, tá viajando na maionese. Saiu no noticiário nos Estados Unidos. Então o credo mútuo falava que a Lua foi trazida por esses seres. Então ela foi colocada lá para vigiar e controlar a humanidade. E aí vamos dizer que as expedições para a Lua, as que foram reais e bem-sucedidas, em algum momento também tiveram um lastro de não contato. Foi um lastro grande Eles de foram proibidos de voltar lá. É a então, mesma coisa assim, ó, qual que é o paradigma disso? Quem a Lu proibiu? então, a Lua, pensa comigo, a Lua é uma nave dos répteis. Aí o ser aqui da Terra, o humano, vai lá e entra na nave dos répteis. Os répteis chegaram e falaram assim: "Você não é mais para voltar aqui. O que vocês estão fazendo aqui?". Entendeu? Por isso que eles não voltaram mais, e essa missão Artemis foi uma missão totalmente fake, pode ser que fizeram para arrecadar recursos, né, do governo lá americano, e pegar esse recurso que foi muita grana, e direcionar para outra agenda. Então, por exemplo, você tem lá o presidente americano, que tem vários projetos, né, inclusive ele quer pôr um Arco do Triunfo, né, com imagino que é a própria imagem dele em cima, mas enfim, ele fala que é a Estátua da Liberdade. Ele quer fazer um salão, também de danças, né, um salão, esqueci o nome que ele vai dar, mas já tem o projeto lá, e não vai ser só na superfície, é um é uma estrutura também subterrânea, então tudo isso vai grana. E aí como que você levanta a grana? Você pega, inventa uma missão fake aí, coloca os caras para filmar no estúdio, pega toda a grana arrecadada e direciona para outra pauta. Não tem como fazer a prova dos 9? Quem que vai lá conferir para ver se tá gravando mesmo na Lua? Uhum. E você viu que 2 dos astronautas eram atores? Participaram de séries? Ah, é? Sim. Mas eles por acaso tiveram uma formação depois em astronauta? Então, a É moça a processável. moça astronauta, como que é o nome da série que ela participou, gente? Agora me faltou o nome, mas se vocês pesquisarem, tanto a moça quanto o rapaz, eles são atores, né, participaram de séries americanas. Inclusive a série que a moça participou é série com astronautas. Muito assim, muito bizarro, assim, uma coisa muito na cara, sabe. Então chamou uma atriz que já fez uma série sobre viagem espacial para, gravar aí a missão Artemis. Que interessante isso, né? É assim, são coisas, são detalhes que a Quer ver? gente vai Deixa eu ver se eu pegando, né? lembro o nome aqui da série, deixa eu ver se eu lembro com a ajuda do senhor Google, né. Senhor Google, enquanto você vai pesquisando aí, pessoal, lembra de colocar suas questões aqui. Se você tiver perguntas, eu vou falar para a Danusa vir aqui e responder, porque eu sei que geram muitos questionamentos, e você que também já acompanha a Danusa, você sempre está aqui, né? Eu quero agradecer a sua presença, porque vocês sempre vêm aqui com bons comentários, sempre estão presentes em um número muito grande de pessoas. Então, eu agradeço aí por vocês sempre fortalecerem. E tem um jeito de você fortalecer mais ainda, que é compartilhando com outras pessoas que estudam e ficando até o final, prestigiando até o final aqui a nossa live. Tá certo, pessoal? Achou aí?
Não achei. Gabi, você conseguia achar pra gente? A Gabi vai procurar lá, quando ela achar, ela dá um salve aqui, a gente informa para o pessoal, tá? E Sim. você falou sobre essa questão que envolve lua, que envolve inteligências que não estão ligadas aqui, né? Não são humanas. Mas você falou de um termo, né, antes da gente começar, que é ultraterrestres. Já ouvi algumas vezes falando sobre isso, mas especificamente, o que que é ultraterrestres e qual a diferença de extraterrestres para ultraterrestres? Então, em 2021, professor Jefferson, que eu sempre falo professor Jefferson aqui no podcast, eu acho que o pessoal tá careca de saber dele, mas em 2021, pessoal, o professor Jefferson já falava dos ultraterrestres no livro dele, Relatório Alfa, né, que eu já apresentei aqui para vocês. E recentemente o tema se popularizou por conta aí de uma cientista, né, que comentou sobre a existência desses ultraterrestres que não seriam extraterrestres e sim viajantes do tempo. E realmente o professor Jefferson, que esteve envolvido com vários projetos secretos americanos, ele falava dos ultraterrestres. E aí o que é interessante, né, eu separei aqui até para ler, para a gente ler e analisar, porque achei muito, muito interessante, que ele fala o seguinte, né? Que o governo americano já teria localizado 9, né? Até o ano de 2021. E mesmo depois que ele saiu dos projetos secretos, ele continuava em contato com o pessoal lá do governo, né? Em 2021, a informação que ele tinha é que eles tinham mapeado 9 viajantes do tempo. Só que esses viajantes do tempo não são da nossa linha temporal. Porque você não consegue voltar no passado da sua própria linha temporal. Porque se isso fosse possível, já tinham destruído o universo, porque entra uma série de paradoxos, né? Então isso é proibido pelo universo, pelas próprias leis do universo. Só que as leis do universo não te proíbem de você voltar no passado numa linha temporal paralela, tá? Então, civilizações aqui paralelas à nossa, e a que conseguiu isso no ano mais, assim, mais próximo do nosso foi a dimensão Akara, que teria conseguido voltar no tempo do ano de 2036. Ou seja, a partir do ano 2036, toda vez que essa possibilidade, toda vez que a gente atingir uma tecnologia, essa tecnologia ela gera uma ondulação para as linhas temporais paralelas também. Então, muito provavelmente, se bem que a gente teve também o caso do projeto Filadélfia na nossa linha temporal, que foi um experimento de viagem do tempo, embora mal sucedido, mas eu acredito que depois do projeto Filadélfia, eles tiveram algum tipo de sucesso também aqui na nossa linha temporal, tá? Mas enfim, e aí ele fala de 9 viajantes, né? E desses 9 viajantes, eu achei interessante que ele fala o que aconteceu com cada um deles, né. Então ele fala o seguinte, ó: dos 9 conhecidos, e o que que é interessante, 9 mais o nosso universo dá 10. Aí entra na questão das sefirotes da Cabalá, 10 mundos, né, ou 10 mundos de 10 possibilidades de linha temporal, não 10 mundos, porque se a gente pensar em mundos diferentes, porque tem essa realidade também, a gente tem mundos diferentes e nós temos linhas temporais paralelas. Então, linhas temporais paralelas, pelo menos 10. A nossa e mais 9. As 10 sefirotes da Cabalá. Reinos, pelo que eu estudo, a gente tem pelo menos 14 reinos. Então são 14 reinos, aí reinos a gente conta assim para cima. Nosso reino mais 13 para cima, 14, mais 10 linhas temporais para cada reino, que daria 140 possibilidades de universo. E quando eu falo de reinos, ir de um reino para outro, exige o quê? Uma capacidade extraordinária de transcender essa própria realidade, que os egípcios já sabiam que isso era possível, né, quando a gente lê e se especializa mesmo no que eles, praticavam, dos ritos funerários e tudo mais, no Livro dos Mortos, a gente entende que eles sabiam que existia essa possibilidade de ir para outros mundos, né, não só reencarnar, porque reencarnar para eles já era um fato. Mas paralelo a reencarnar, porque reencarnar a gente volta na mesma realidade,
tinha a possibilidade de passar para outros reinos, né. Enfim, então aí ele fala aqui, né, o que aconteceu com esses viajantes. Na página 30 do livro, dos 9 conhecidos crononautas, 3 estão, isso em 2021, 3 estão cativos em um lugar determinado, foram presos pelo governo americano, né, 3 estão prófugos e buscados internacionalmente, e 3 morreram de dispersão molecular, pois a modulação dos seus fractais não era compatível com a ressonância harmônica do nosso universo. Aí entra na questão da ressonância Schumann, né, que a gente está tendo picos agora direto em 2026. Então a ressonância que sempre foi 7,3, se eu não me engano, agora está batendo 70, 80, dependendo do dia. E assim, eu não sei você, mas eu senti muito um pico que deu em fevereiro, inclusive eu estava com viagem marcada no dia, eu ia viajar de avião, não consegui. Eu falei assim: "Eu Foi não bem sei". forte mesmo. Foi muito forte, eu falei assim, eu não consegui nem sair de casa. E aí foi onde eu comecei a acreditar em ressonância Schumann, porque eu não acreditava. Esse ano começou muito forte. Muito forte, esse ano está tendo picos direto, então assim, eu levei mais ou menos 3, 4 picos para me acostumar com a frequência Schumann, né, a ressonância Schumann, acima de 50. Hoje eu já estou acostumada, mas a princípio o meu corpo deu uma, né. Agora você imagine um ser que vem de uma linha temporal paralela em que a ressonância Schumann seja, por exemplo, 200, 300, 1000, e vem para um planeta que a ressonância Schumann é 7,3. Não dá conta, né. De acordo com o livro, eles não teriam aguentado a frequência aqui do nosso planeta. E o livro, o professor, ele acessou essas informações através de contatos extrafísicos, contatos humanos, né? Ou ele tinha uma pesquisa voltada com pessoas que também tiveram essas experiências? Tudo. Uau, conta para Porque nós aí. ele acessou projetos secretos, ele fez parte, ele teve credencial tipo Bob Lazar, de acessar determinadas bases secretas, então ele teve acesso a bases secretas. Ele era um contatado e também um ser de outro planeta, ele se reconheceu como um ser vindo de Vega. E paralelo a isso, ele tinha contato com outros contatados também e com pessoas que trabalhavam e trabalham, né, até a época do falecimento dele, ele ainda tinha contato com pessoas que trabalhavam internamente nesses projetos. Então ele teve acesso a muita informação. Inclusive esse ano, em 2026, a gente vai ter o relatório beta em breve disponível. Então me acompanhe lá nas redes sociais, que assim que tiver publicado tudo certinho, vai estar disponível no meu site e eu comunico vocês, né. Então o professor Paulo, que é quem ficou com esse legado, já está preparando todo o material e tem muito material, né. Mostra o livro de novo. Eu sempre coloco para o pessoal na descrição. Eu tenho esse Uhum. livro aqui, é muito interessante, Relatório Alfa, né? Depois nós vamos falar do teu livro também. O meu, eu esqueci de falar no começo, que lembra que eu falei da música do Frank Sinatra? Deixa eu ver se Aham. eu acho aqui, ó. Você colocou, vai dizer que você colocou essa música aí. Aqui, leia você. Ah, vamos lá, vamos lá. No palco, uma bela loira envolta graciosamente em um vestido de cetim vermelho performava My Way, de Frank Sinatra. Aliás, toda a trilha sonora da noite tinha letras que pronunciavam um fim iminente. E esse livro aqui, Foi publicado em 2022. e aqui tem uma referência de 2031, né, Isso, no ele é um capítulo. livro futurista. Interessante, interessante. Aí cabe, então, do mesmo... Bom, você falou que o professor Jefferson aqui Aqui é tinha um relações dimensionais, certo? sim. Você sentia essas conexões quando escrevia também? Sim, porque tinha informação que eu colocava que vinha para eu colocar no meu livro, que eu falava assim: "Ué, mas eu não tenho essa informação". E aí eu ia checar na internet e a informação estava correta. Vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou, quando eu estava escrevendo a parte que o Alexandre o Grande está no Egito, aí eu, dentro da narrativa, eu pensei assim: "Poxa, é importante que ele vá se consultar num oráculo". Aí eu falei: "Mas eu
mas não posso inventar isso, porque eu acho que ele não foi no oráculo no Egito. Eu sei que ele frequentava o oráculo de Delfos. Uhum. Aí eu peguei e falei assim: "Deixa eu pesquisar". Aí na hora que eu pesquisei, eu descobri que ele tinha consultado o oráculo de Silwa no Egito. E eu precisava sem essa informação, o capítulo não fechava. Como não fechava? É porque o capítulo já estava de alguma forma desenhado ou baixado por mim. E olha que aí foi onde eu comecei a perceber, tinha questões também, por exemplo, eu precisava fechar um capítulo e eu não sabia como encerrar ou qual seria o próximo capítulo. E aí eu comecei a perceber que quando eu ia para o banho, eu sa ali eu recebia o restante de informação que eu precisava, porque a água é Download. portal, Uhum. então ele facilitava esse download, então eu tomava banho, ficava meia hora na água, aí enquanto eu estava lá na água vinha vindo a informação, aí eu saía do banho, sentava e terminava de escrever. Inclusive, tem muitos que não podem tomar banho em determinado momento, né? E eles colocam a mão dentro de uma bacia d'água para facilitar esse transporte de informação. São técnicas antigas, né? Uhum. E você comentou sobre essa questão de acesso a outras dimensões e tudo mais. Um ponto que você falou foi a relação de protocolos. Não se pode acessar o futuro dentro desse protocolo, e sim ao passado. Viajar para o futuro, você consegue viajar igual Interestelar, né. Você teria que, por exemplo, se eu saio igual aconteceu lá com o astronauta do Interestelar, eu saio da Terra, e aí eu vou para perto de um buraco negro. Perto do buraco negro, o tempo desacelera. Quando eu volto para a Terra, tem passado muitos anos. Então, de certa forma, eu viajei no futuro, Uhum. porque eu desacelerei o tempo para mim e voltei para um ponto referencial onde não houve essa aceleração, essa desaceleração de tempo, logo o tempo passou mais rápido para eles. Por isso que quando ele volta, a filha dele já é uma idosa. E os impactos também vibracionais que uma pessoa pode sofrer, no caso desses viajantes aí. Assim, se for o caso de acessar uma linha temporal cuja frequência é muito diferente, é uma missão kamikaze, né, porque é uma viagem só de ida, não tem volta. Porque uma vez que você viaja para o passado, você viaja para um, universo paralelo ao seu e você não consegue retornar para o seu universo de origem, de acordo com o professor Jefferson. Então você é uma viagem só de ida, sem volta, né. E aí a gente pensa no seguinte, né? Existe uma manipulação desse processo também? Digamos que as linhas temporais, elas conseguem ser manipuladas para que eventos entrem em conexão e favoreçam esse grupo que você fala? Esse conflito, ele também é um conflito de viagem no tempo, tá. Não é à toa que a gente tem a questão de cernes espalhados pelo planeta, tá. E a gente tem uma questão de acelerador de partícula aqui no Brasil. E esse acelerador de partículas, aí vocês vão juntar os pontos, porque eu acho melhor não dar nomes, mas assim, esse acelerador de partículas que existe no Brasil, que está na cidade de Campinas, ele foi, esse projeto ele sai de um presidente que para chegar ao poder, esse presidente usou de alta magia, né. Magias trevosas? Bem trevosas, tá. Porque ele faz parte do grupo, né, da elite. E e aí uma das pautas da elite é a questão temporal, entendeu. Eles sabem que não adianta querer vencer só em uma linha temporal. Então isso daqui também é um conflito de linhas temporais, olha que louco, parece Marvel, né, mas é a realidade. Ou seja, eles podem utilizar essa, vamos colocar, tecnologia, ou a gente pode ter algum vínculo espiritual também, depois você fala, para que retorne ao passado Com mais informações do que as pessoas que estão naquele e passado. consiga ter um resultado Uhum. direcionado. Sim, porque você já sabe toda a linha temporal futura. Se você volta no passado, mesmo que não seja da sua linha temporal, você volta com informação Só que eles não conseguem controlar o caos que isso pode gerar, as consequências.
porque daí eles teriam que voltar de novo no passado e fazer de novo alguma alteração, seria Não, isso? mas eles vão voltar para o passado de outra linha temporal. De outra linha temporal. Eles não vão afetar a própria linha temporal, então não vai ter paradoxo indo para uma linha temporal paralela. Seria um código de permissão do que dá para fazer ou não? Porque se a pessoa consegue, se eles conseguissem voltar no tempo da nossa própria linha temporal, já tinha destruído todo o universo. É isso que eu imagino, já tinha desandado, porque vai lá, Só voltou, que quando ele né? volta, mesmo que ele volta numa linha temporal paralela, tudo que acontece nos universos paralelos, um influencia o outro. É como se fosse uma onda, né? Você pensa numa onda do mar. Quando você vê a onda se formando, você tem outras ondas também, que não fazem parte da mesma onda, mas estão no mesmo ritmo. Uhum. Então, funciona mais ou menos parecido. Então, as ondas são um pouco diferentes, mas elas estão no mesmo fluxo. Então, tudo que acontece aqui nessa nossa realidade, acontece também, de certa forma, tudo isso impacta as linhas temporais paralelas, né? E o tempo linear? As pessoas estão acostumadas a acordarem, né? Olharem no relógio, ou muitas vezes dizem o seguinte: ué, parece que esse dia já aconteceu, o tal do déjà vu. Teria alguma relação, na tua opinião? O déjà vu, quando a gente dorme, a nossa consciência, se ela não fica presa a dilemas do inconsciente, ela tem a capacidade de acessar possibilidades futuras, tá? Então é mais ou menos assim. Vamos pensar que para o amanhã meu existem 10 possibilidades rodando. Quando eu durmo, a minha consciência, ela sabe dessas 10 possibilidades, e aí ela escolhe uma. Então a escolha, na verdade, ela se dá no nível acima. A gente acha que a gente toma escolha aqui nessa realidade manifestada, mas a gente não toma. A gente escolhe a linha temporal que a gente vai seguir no astral. Porque lá no astral, né, a nossa consciência já viu as possibilidades. É como se no astral a gente, toda vez que a gente vai para o astral, que a gente dorme, a gente vê todas as linhas se abrindo. A gente fala, não, vou experimentar essa, no dia seguinte eu experimento aquela. Por isso que é importante a gente ter consciência quando dorme. Entendeu? Acordar dentro do sonho. Quem acorda dentro do sonho muda toda a sua realidade. Tipo aquele filme A Origem, né? Que tem várias camadas e o cara consegue entrar numa outra camada. Exato, exato. Como que ele faz com que o cara venha da empresa do pai? Ele tem que convencer o cara no sonho, porque é através desse nível que a realidade vai ser manifestada. Ele implanta dentro lá do inconsciente do cara a escolha. Entendeu? Então, ao invés da consciência dele ver as linhas de possibilidade e falar: "Vou escolher essa", como foi feita a inserção, né, no filme fala da inserção, Uhum. então ele age de acordo com a inserção, porque ele nem viu que foi enxertado informação ali. Não, e é muito curioso, porque ele pode acordar no sonho do cara, mas ele ainda tem que acordar no sonho dele. Porque às vezes ele tem numa outra camada. E quem assiste esse filme a primeira vez, acho que e não tem Nossa, assim, ele é estudo, né? muito profundo. Eu fiz um aulão com os meus alunos, né, porque eu sempre faço. Quem é aluno Chaves de Maia, periodicamente eu abro aulão, né, que fala. E aí a gente analisa todo o filme, né, e assim, existem camadas, todo filme existe camadas. Tem filme que é a camada 1, que é para 98% da população, aí tem a camada 2, que é para 1%, aí tem a camada 3, né, que já é nível iniciado, que é só para menos de 1% da população que acessa o que realmente aquele produtor, porque esses caras que fazem filmes são pessoas extremamente, a par do jogo, eles sabem como essa realidade funciona, então eles sabem o que eles estão fazendo, né. São pessoas geniais, O né. Spielberg sabe o que está fazendo? Sabe. Que esse último filme dele, ele colocou algumas coisas bem assim, que ele sempre cai na linha ficção, né? Mas tem muitas coisas que batem com o que as pessoas relatam. Esse de agora, o Disclosure, né, o dia D, eu entendo que ele vem junto com uma agenda.
entendeu? Uma agenda de preparação. Acostumar para Porque ficando eles cada vez mais natural. sempre fizeram isso, né. Então todos os filmes de vida extraterrestre sempre foi para acostumar as pessoas com essa narrativa, né. Quando ele fez o ET, era algo mais lúdico, né? Uhum. Mas aí ele fez outros mais intensos, né? Aí tem o contato, né, imediato lá, que daí já tem até uma energia diferente ali e tudo mais. Mas assim, isso daí explica, por exemplo, notícias que às vezes são colocadas como, houve uma falha, com algo que ainda não aconteceu. Como assim? Outro dia eu tava vendo um cara vendo um pênalti, ele filmou, já tava a notícia que o cara perdeu o pênalti, ele tava no estádio vendo. Ah, verdade. Tudo bem, pode ser combinado, né? Tipo, vamos Lembro combinar para perder disso. o pênalti. Mas existem notícias que te descrevem algo que ainda não aconteceu, né? Para que a população colapse aquela realidade, né, entra naquilo que a gente falou no começo aqui. É. Notícias que na verdade são programações mentais para colapso da função de onda. E quais são os principais símbolos que estão presentes na sociedade, que as pessoas passam a vida inteira em contato e não se dão conta que estão sendo manipuladas e influenciadas? Símbolos. Símbolos, cores, propagandas. Ó, vou falar uma coisa que eu descobri, né, agora eu tô montando a expedição para o Egito, e assim, as coisas que eu tô descobrindo, inclusive quem tiver interesse, 12 de agosto, últimas vagas e último mês também para fechar, né, a partir do mês que no último mês que vem, né, junho, a gente tá em maio. Agora a gente está em maio, vai entrar junho, julho, 2 É, meses. junho. Junho é o último mês para quem tiver interesse, então, a expedição começa dia 12 de agosto lá no Cairo, né. E uma das coisas que eu descobri, que eu achei bem interessante, a questão do olho. Então a gente tem toda uma alegoria por trás do mito do olho de Horus, só que o hieróglifo do olho é o que me deixou mais, assim, impressionada, né, que eu estou estudando hieróglifos também. Quando você vê um hieróglifo de olho, dependendo do contexto, na maioria das vezes representa fazer, ir. Então, quando você lê o olho, você lê passa. Então, quando eles usam o olho, dependendo do contexto, principalmente em logomarcas e tudo mais, é basicamente um código de comando. Faça tal coisa. Só que aí a pessoa vai falar: "Ah, mas eu não leio o hieróglifo", mas o seu inconsciente lê. Porque isso aí vem lá da Atlântida. É um conhecimento que está no inconsciente coletivo, todo mundo sabe, inconscientemente. A gente pega o símbolo da Rede Globo, símbolo da Band, faça, 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 faça. Big Brother é um olho. É verdade, tem muitas referências a essa simbologia em vários lugares, né? Uhum. E Outra coisa que eu percebi, quando a gente pega o símbolo do Power BI, o símbolo do Power BI é o trono de Ísis. Quando a gente pega o símbolo do Google, é Ra, é o sol. Olha só, eles usam hieróglifos nas marcas deles, porque hieróglifo, símbolo, tem poder de manifestação na realidade, e enquanto isso deixa a humanidade totalmente alheia a esse tipo de conhecimento. Por que eles vão dar essa informação pra gente? Você vai dar informação pra pessoa que você quer manipular. são informações a toque de caixa, na verdade, porque não há uma explicação. Acho que tudo que a gente vê de forma simbólica e que acaba influenciando a sociedade moderna, acaba resvalando no Egito, né? Uhum. E lá, quando você for, você Porque pretende entrar nesses locais com a galera e explicar com certeza, fazer explicação no in loco, em loco. in loco. Inclusive da eu estava acessando aqui, mas enfim, é que se eu for ir para esse lado a gente não termina hoje. Mas a questão, por exemplo, eh,
da lâmpada de Dendera, né. Eu consegui decodificar muita coisa ali. Em breve eu compartilho com o pessoal, quem for vai ver lá no local. O zodíaco de Dendera, eu consigo vincular ele com a Atlântida, então estou fazendo uma série de descobertas referente a isso, né, então pretendo compartilhar aí durante muitos e muitos anos muita informação com todos. Sim, Porque vai continuar. informação não para de chegar, assim, sabe, o acesso eu fico, assim, chocada, falo assim: "Gente do céu, quanta mentira que nos contam, quanta informação perdida", assim, sabe, fico abismada. Você falou que teve uma experiência com uma benzedeira e que foi muito reveladora para você. Você quer contar para nós aí? Ah, sim. A gente pensando aqui nos tópicos, né, eu falei assim: vamos falar de benzimento, né", que você também é sua área também a questão do Também benzimento, gosto né. muito. E aí eu lembrei, né, fui puxar na memória, você sabe que eu quando era criança, durante minha infância praticamente inteira, minha mãe me levava sempre numa benzedeira que tinha lá perto de casa, né. Então tinha muito aquela questão, assim, de ficar com falta de ar, sabe. E aí bocejar e lacrimejar. Aí minha mãe olhava: "Ah, você tá quebrando". E aí lá ia ela, me levava na benzedeira. E aí era muito interessante, porque eu ficava perguntando para a benzedeira, né, eu sentia que ela via alguma coisa, mas ela não queria me falar. E eu perguntava para ela: "Por que que isso acontece comigo?". Aí ela olhava para mim e falava assim: "É porque as pessoas, elas te admiram muito", mas eu tentava puxar, sabe, tipo, mas tem alguma coisa a mais, e eu sentia que ela não queria falar, sabe. Eu não sei se ela já conseguia enxergar multidimensionalmente, né, porque você imagine, quando você é uma criança, que você vai questionar as estruturas da Matrix, e aí a gente está falando de que isso também é uma questão temporal, então, de certa forma, eu já era uma criança meio que visada no mundo astral, né. Então eu acho que eu estava sempre sendo ali, vítima de algum tipo de ataque, né, espiritual, enfim. E aí eu fui durante muitos anos, né, com essa senhora. E aí depois eu um ex-chefe meu, né, a gente conversando, ele era muito espiritualista também, e aí um dia ele falou assim: "Ah, eu preciso te apresentar para uma benzedeira amiga minha, você vai gostar muito dela". E eu já tinha, acho que tinha uns quê? Uns 27 anos mais ou menos, né. E aí eu falei: "Ah, eu topo ir", né. E aí a gente foi. E nessa época, eu ainda estava muito, eh, Trinity quando era Tiffany no Matrix. Sabe quando a Trinity volta pra Matrix e tá lá com o nome de Tiffany e tudo mais? Eu estava muito no jogo, né, então naquela época, eu falei: "Não, eu quero ir nessa benzedeira que eu quero saber da minha vida afetiva". Na época eu tinha um namorado lá que hoje eu olho para o passado e falo assim: "Meu Deus, como que eu namorei com essa pessoa?". Mas a gente vai amadurecendo, né. E aí eu cheguei lá, eu falei assim: "Ah, vou perguntar do meu relacionamento, né". Porque além de benzer, ela também via as linhas temporais futuras da Energia. pessoa, né. Aí ela começou e ela fazia toda essa leitura com o terço, então ela começava a ler o terço, aí ela olhava assim no topo da sua cabeça, ela começava a ver seu futuro. E aí eu perguntando para ela: "Ah, então, porque eu quero saber sobre o fulano de tal". E aí ela começou a falando outras coisas. Eu: "É, sim, mas e o fulano de tal?". E ela só aí teve uma hora que ela pegou e falou assim, aí ela fala que abriu uma luz, assim, ela pegou, aí meu ex-chefe estava do lado, ela falou assim: "Que coisa mais linda que eu tô vendo, queria que você estivesse vendo. Ela é um", como que ela falou? "Ela é uma mensageira, ela vai escrever muito, ela vai ser, ó, ela é um canal dele, é um canal de", e ela super emocionada, começou a chorar. Ela: "Que coisa linda, ela é um canal dele", e ela falava dele, Jesus. E falando assim, eu falei assim, aí eu pensei, falei assim: "Gente,
que mulher doida. Onde eu vim parar? Querendo saber do meu relacionamento, ela falando aí, na época eu entendi o que: "Ah, ela deve estar falando que você fazer psicografia". Eu não vou fazer psicografia, nada a ver que ela tá falando. Dentro de mim, né. Eu: "Ah, tá, legal". Não me respondeu sobre relacionamento. Só falou assim: "Não, não", tipo assim, desconversando, não quis me falar nada, eu fiquei muito brava, muito brava. Falei: "Olha só como eu estava inserida na Matrix". Aí esse meu ex-chefe: "E aí, você gostou dela?" Eu: "Uhum". E por dentro falei assim: "Ai gente, viagem perdida". Aí, depois de uns meses, o relacionamento não deu certo. E aí quando eu publiquei o meu livro, que eu percebi isso que a gente falou hoje, que dessa questão de eu receber informação que não era minha, aí eu comecei a lembrar, falei assim: "Gente, aquela benzedeira falou que eu ia ser um canal, né, de algo que vinha de cima, e eu não dei bola pra mulher, achei que a mulher era doida". Tudo a ver, né. Então você vê, às vezes a gente acessa uma informação que a gente não tem a menor noção, né, do que do que aquela pessoa está vendo, né. Você está tão à parte daquela sua linha temporal futura, porque, assim, se a gente comparar a Danusa que está aqui conversando com você agora e a Danusa que estava ali passando com a benzedeira, é como se fossem 2 pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Tanto é que a que estava lá ouvindo não entendia, sabe quem entendeu? A Danusa de agora, entendeu a mensagem dela. E essa benzedeira você ainda sabe onde encontrar? Olha, teria que pedir para o meu ex-chefe passar o contato, mas não sei se ela está viva também, que ela já era bem idosa. Seria interessante você encontrá-la e falar tudo o que Trazer ela aconteceu, não? trazer ela aqui no Filhos do Todo. Traz ela aqui, né, se ela estiver aqui entre nós, com certeza a gente pode fazer alguma coisa com ela. Uhum. Mas essa questão da linha do tempo, como é que a mente age em relação a isso, tá? Você falou que a nossa mente pode ter uma conexão interessante nessa questão da criação da realidade. Como indivíduo ou como coletivo, né? Como é que funciona essa conexão? Não entendi sua pergunta? A realidade física, sendo apenas então uma projeção, as pessoas podem utilizar a mente delas para criarem Uhum. linhas temporais, linhas de realidade, seria isso? Sim. Tem que saber, escolher conscientemente, né. Porque é mais ou menos assim também, Fael. Às vezes a nossa consciência, que ela tem consciência do todo, às vezes ela vai escolher uma linha temporal que nem sempre é a mais favorável. Por quê? Porque ela quer aprendizado, sabia? Ou às vezes ela olha uma linha temporal que a pessoa falaria: "Ah, essa é a mais favorável", só que a consciência sabe que tá, é a mais agradável, mas não tem ganho, sabe? Então por isso que é importante essa questão do autoconhecimento. E por isso que é importante a gente entender a adversidade como oportunidade de crescimento. Sabe por quê? Porque foi a gente que escolheu passar por aquela adversidade, porque a nossa consciência, que quando está fora do corpo tem consciência do todo, ela entende que aquilo é o melhor. Então, para a gente mudar de realidade, na verdade, a gente precisa aprender, porque geralmente as coisas sempre voltam. Né, então se a pessoa, tem um problema X, aquele problema X vai e volta. Ele vai ir e voltar até aquilo se resolver. Então não tem como ela acessar outra linha diferente enquanto ela não resolver aquilo. Então ela muda, porque não adianta ela falar assim: "Eu quero outra realidade", porque chegar lá no astral a consciência vai querer o desafio de novo, porque a consciência entende: "Não, tem que ter ganho, tem que ter crescimento, né, enfim, crescimento no sentido, assim, tem que transcender isso. Isso tem que ser transcendido, né. Até os processos de catarse, as pessoas entram em um choque, né? Talvez porque acabam sintonizando com uma realidade a qual elas acreditavam que fosse utópica. Então, muitas pessoas estão passando por isso. As Uhum, pessoas estão entrando em choque, estão questionando, estão entrando em processos catárticos, né? Talvez por todas essas influências que você falou, né? uhum, sim, E essa questão relacionada às magias trevosas, né? uhum, Hoje a gente ouve muito falar sobre isso,
existe um marketing muito forte sobre isso, mas isso é muito mais antigo do que nós podemos imaginar. Uhum. Como identificar algo, isso eu estou falando individualmente, né? As pessoas conseguem identificar se algo foi direcionado ou coletivamente. São hackeamentos do sistema. Igual a engenharia do caos que eu expliquei aqui no começo, é um hackeamento. Você entende como o universo funciona, mas você fala assim: não, eu quero hackear. Eu não quero resolver lá em cima, eu não quero ter ganho, não quero ter não quero ter consciência. Eu quero as coisas do meu jeito. Eu quero hackear as regras, né? Então, a pessoa que faz uso desse tipo de artefato, na verdade, ela está tentando mudar a realidade daqui, Uhum. certo? Não a nível de consciência, porque se fosse a nível de consciência, ela vai sempre escolher o que é melhor para o espírito, não o que é melhor para o ego. Só que aí, quando desce aqui na realidade manifesta, é o ego que é do jeito dele. E o ego só consegue manifestar burlando o sistema, hackeando o sistema. Aí entra na questão da magia trevosa, né? Uhum. Então, vira e mexe a gente vai ter, isso daí é uma coisa que sempre existiu, né, e que é bem, bem comum nos dias de hoje. E eu, por exemplo, já sofri 2 ataques de magia negra. Pessoal, saiu o termo, vocês me desculpem, porque é tantos anos, né, utilizando o termo, aí eu Magia sei trevosa, né? trevosa, deixa eu escrever aqui para não esquecer, mas enfim. A sociedade se reposiciona, a gente tem que se reposicionar junto, né. Enfim, e em 2 ocasiões, só que o que acontece, né, e por isso que é importante a gente ter toda essa consciência astral. Por quê? Porque, isso é feito também a nível astral, Uhum. tá. Principalmente. Então como que isso é feito? Vou dar o exemplo eu já sofri ataque de voodoo, para você ter uma ideia, né. E como que eu sei que eu estou sendo magiada? E aí eu descobri como saber, né. Primeira coisa, eu começo o sonho na igreja da comunidade onde eu cresci, que inclusive é a igreja do Padre Rosalvino, que é bem conhecido aqui em São Paulo. Então quando eu estou lá na igreja do Padre Rosalvino, no sonho, eu já sei, tem energia de manipulação aqui no meu campo. Olha que interessante, o inconsciente sabe que existe um perigo e ele me leva para onde? Para onde, em termos espirituais, eu sou protegida, que é a comunidade onde eu cresci, certo? Então ali eu já tenho um entendimento de que algo está sendo mexido. E aí eu sonhei que eu estava lá, né, e de repente eu tomo consciência no astral, olho para o meu corpo estava cheio de agulha. E aí eu começo, inclusive foi numa ocasião em que teve um desentendimento, assim, enfim, coisa boba, né, mas que eu sabia que uma das pessoas envolvidas nesse desentendimento de um grupo, aí era uma pessoa que mexia, né, com magia trevosa. E passou alguns dias, meses, semanas, não lembro, semanas, eu tive esse sonho. E aí eu me vi no astral, cheia de agulha. Só que eu tirei todas, saí tirando todas, né. E tinha muitas principalmente no coração, várias. E eu saí tirando todas. Aí teve uma que deu mais trabalho, é que estava bem atrás aqui, como se o braço não alcançasse, mas no final eu consegui tirar, tirei todas. Aí eu acordei e falei assim: "Caracas, fulano de tal tentou me magiar, né". E aí eu tive a confirmação através de outra pessoa, né, que outra pessoa falou com essa pessoa que fez o voodoo, e disse que essa pessoa ficava perguntando toda hora: "A fulana tá bem? Mas ela tá bem mesmo?". Como ela tá bem, né? Exato, exato. E mal sabia a pessoa que eu consegui tirar tudo. Enfim, Você tirou isso no campo astral, né? tirei lá no astral. Não chegou a afetar o físico. Isso é muito importante, porque as pessoas, muitas vezes, elas estão muito pegas no físico, né? No material, só que toda a ligação, todo o elo tá no astral. O objeto Não, material vira você inútil. tem que resolver no astral, não adianta.
E aí, essa foi a primeira, e o segundo ataque que eu sofri, não não teve, assim, basicamente pegou só no meu apartamento, porque eu estava orando por conta dos conflitos mundiais, Uhum. então eu comecei a fazer oração, olha só isso, eu fui orar pelo planeta e acabei me protegendo. Fui orar pelo planeta, e aí uma pessoa começou a me magiar, e aí como que eu descobri? Rafael, quebrou tanta coisa na minha casa. Quebrou, deu infiltração no piso do banheiro, quebrou cano. Eu tinha uma planta, acabou sobrando só uma mudinha dela, ela estava enorme, era uma orelha de Shrek, sabe qual que é? Uma Uhum. leguminosa. A planta explodiu. Ela fez "puf", quando ela fez "puf", uma parte dela voou, aí quando eu fui ver estava cheia de bichinho. Aí a planta praticamente morreu, eu consegui recuperar uma parte. Tinha vermes no meu arroz, queimou lâmpada, tudo que você pode imaginar aconteceu, tudo quebrou. Eu falei: "Gente, isso não é normal". Aí chegou uma hora eu comecei a ter falha de memória e dor de cabeça. Eu falei: isso tá muito esquisito". Eu falei: "Gente, o que tá acontecendo com a minha memória?", né, eu tenho uma memória excelente, tanto de informação que eu armazeno, né. Uhum. E aí eu vi no sonho novamente, aí no sonho eu estava lá eu me vi na igreja lá do Rosalvino. Aí quando eu me vi na igreja do Rosalvino, aí eu falei: "Cara, estão mexendo no meu campo astral". E aí eu vi outra pessoa, que também recebeu o mesmo ataque, né, e aí eu vi a outra pessoa que também tinha sido magiada pela mesma pessoa, com o pé todo amarrado, inchado, e a pessoa sem conseguir andar. Eu olhava para o pé da pessoa e falei: "Meu Deus". E aí eu fui conversar com a pessoa. Aí a pessoa: "Nossa, eu tô quase morrendo, eu acho que alguém fez algo comigo", aí começou só que aí a outra pessoa, o meu foi mais problema, né, no apartamento, porque eu tenho um campo muito bem protegido, né, faço minhas orações, Pegou no ambiente. pegou no ambiente. E o da pessoa, a pessoa já estava, assim, pedindo pra ir de arrasta pra cima. Tinha esquecido até que o próprio pai já tinha morrido. Chegou na casa da mãe e perguntou do pai, a mãe: "Ué, mas seu pai já morreu faz anos". Olha só como que estava o nível. E você conseguiu Aí minha reverter isso também da consegui mesma reso forma, no astral? consegui resolver. Minha irmã viu também, que minha irmã é outra paranormal, né. A minha irmã viu no astral, e minha irmã ela é da Umbanda, né. Respeito a Umbanda, sou católica, ela é da Umbanda. Só que lá ela no astral, sabe o que ela viu? Ela viu porque ela tem, assentamento de Exu, né. Uhum. Ela viu eu indo no assentamento dela acender vela para Exu. E Exu, protege, né, ela estava me É, explicando. minha amiga, quando o bicho pega, é na Umbanda que resolve mesmo. É. O Exu que resolve. E aí ela viu eu indo lá acender vela, aí ela disse que Exu falava assim para ela: "Minha filha, olha, explica para ela não entende nada, tudo errado o que ela está fazendo". Aí esse foi o primeiro sonho que minha irmã teve. No segundo, eu chegava nela e falava assim, "Sis", que a gente chama de sis, de sister, né, "eu preciso de uma guia de Oxalá, faz uma guia de Oxalá para mim urgente". E aí minha irmã veio me perguntar: "Tá tudo bem? Eu tive esses sonhos assim, assado". Eu falei: "É, então, tô sendo magiada mesmo". Aí ela fez a guia de Oxalá, me deu. Aí depois até vi, né, a questão porque são arquétipos, né, essa questão dos Uhum. orixás, e eles falam, né, que as pessoas que conectadas com Oxalá são, eles fazem um sincretismo com Cristo, né, É, o Oxalá. trono da criação, né? É, o Cristo, né, eu achei bem interessante, né. E aí, enfim, resolvi, né, só que assim, pessoal, a pessoa faz isso comigo, eu descubro quem é. É porque eu descobri tudo, quem era nas 2 ocasiões, eu sei quem são as pessoas, eu disfarço e ainda volta para a pessoa. A pessoa traz o próprio lado dela, né. Porque você vai mexer com a pessoa que ensina para os outros: "Olha, vamos respeitar as regras do universo, né, vamos evoluir em termos de consciência, vamos elevar a frequência planetária". Você vai mexer com a pessoa que está
ajudando no karma coletivo do planeta, cara. Vocês acham que não tem uma galera junto comigo me mostrando as coisas no astral e me ajudando a desfazer? É perda de tempo, né. Existe um campo de proteção nas pessoas que trabalham para a espiritualidade muito forte, desde que as pessoas continuem mantidas no propósito, né? Isso é verdade. Uhum. Sim, porque uma pessoa quando a pessoa tenta afetar alguém que trabalha para a luz, ela não está afetando só aquela pessoa. Ela está afetando as milhares de pessoas que eu impacto diariamente com os meus vídeos. Está afetando a vida de pessoas que eu ajudo, através dos conhecimentos que eu compartilho. Você vai tentar mexer no livre-arbítrio de uma pessoa que está trabalhando a nível coletivo. A porrada de volta é grande, né. E até a questão da magia mesmo, né? Eu sempre falo para as pessoas, a magia, ela é muito relativa. Pode ser feito com elementos ou não. Há 20 anos atrás, você lembra que teve um grande frenesi do livro O Segredo? Que Uhum. ensinava sobre a lei da atração, colocava várias pessoas que eram referência no assunto. Só que eles esqueceram de dizer que era preciso olhar para a própria realidade. Então as pessoas começaram a mexer energias direcionadas para terceiros. E isso é magia trevosa. Uhum. Só que faltou essa Sim, explicação. sim. Por exemplo, manifeste a pessoa dos seus sonhos. A pessoa não quer nada com a pessoa. Aí todo dia, a pessoa vai lá e fica lá, pensando e cara, Mandando energia para é outra pessoa. amarração, É, é amarração, você está mexendo no livre-arbítrio do outro, o outro já não falou que não quer? exatamente. Toda ferramenta a pessoa precisa usar nela só. Exato. Então fica faltando isso, porque Uhum. às vezes a pessoa até fala assim: não, mas eu fiz porque eu quero o bem da pessoa. Mas você não sabe. Né? Até estava falando da linha do tempo, está interferindo numa linha temporal dela E de outras e de pessoas. outras pessoas. Exato. Por exemplo, uma pessoa que quer um emprego num lugar. Se ela visualizar que ela quer a vaga, que já tem alguém ali, ela vai mexer com quem está ali. Uhum. Agora, se ela visualizar que ela quer algo nesse setor que seja bom para ela, não está interferindo, ela está se abrindo para algo bom. É igual a campanha da oração do terço. Se você orar o terço durante um ano, você pede com um propósito. Você vai receber o que é melhor para você. E o que é melhor para você vai te surpreender. Porque às vezes aquilo que você pediu, você não vai receber. Você vai receber algo melhor, mas totalmente diferente do que você pediu. Porque a espiritualidade sabe o que é melhor para você. E é quando você ora, você limpa o seu campo, né, para que você consiga o quanto antes acessar a linha temporal favorável que você tanto quer. E que às Porque vezes pode existe ser uma mais diferença, né? De obsessão espiritual e magia. Né? Existe algumas diferenças. Obsessão espiritual é um ataque. Magia é algo que foi direcionado com elementos e, né, Uhum, para a pessoa. Ou obsessão espiritual, você vai ter todo dia a tentativa. Um estúdio, né? Mas é uhum. porque tem um propósito. Obsessão tem muito a ver com a frequência, né. Uhum. Se você baixa a frequência, os caras estão por aí, Não, né, há tem tentativa. Há é. tentativa. Às vezes eles jogam, só que não entra. Pelo campo que tá aqui de proteção. Mas se a pessoa deixar a vida vitimizar ela, e ela tiver sentimentos terríveis, naquele momento vai. Gruda. Naquele momento vai. Sim. Eu acho que é toda uma relação de estado emocional, estado vibracional e espiritual, né? E você falou do ambiente. Quando a pessoa sente que o ambiente tá. Não pegou nela ainda, vamos dizer. Mas tá quebrando tudo. Você tem algum procedimento que você costuma fazer no ambiente? Olha, o ambiente ele tem que estar sempre limpo e organizado, e com cheiros, tá, porque você percebe outra coisa, quando você começa a sentir cheiro podre ou de vela queimada, pode ter certeza que alguém está te direcionando algo. Do nada vem aquele cheiro ruim, você olha, não tem de onde vir aquele cheiro ruim,
ou um cheiro de vela queimada, você não acendeu nenhuma vela, ali você já tem que ligar o alerta. Então assim, ambiente perfumado, né, então, quanto mais você eleva a frequência do ambiente, né, mais fica difícil de algo te atingir, né. Então, organização, limpeza, bons cheiros, incensos, né, aqueles difusores aromáticos, Defumação. defumação, limpeza da casa com anil também é muito bom, e sempre fazer oração antes de dormir. Porque na hora que você faz oração, que você cruza aqui, ó, o sinal da cruz, você está selando o seu corpo, porque quando você dorme, muitas vezes sua consciência sai do corpo, mas tem que deixar ele fechadinho também, né. Então você faz o sinal da cruz, então você está fechando o seu corpo. E manter sempre pensamentos elevados, porque se você baixa o seu pensamento, é onde você é atingido, né, é quando É. você baixa a sua frequência. Esse momento antes de dormir eu acho super importante. Ter uma Uhum. boa conexão, ter uma higiene de assuntos que não sejam leves, né, que não sejam A elevados também. vela também é muito bom, você ter sempre uma vela de 7 dias queimando, porque olha só, a vela ela trabalha até a nível inconsciente com você, porque antigamente, quando a gente volta lá no né, nos mundos mais primitivos e tudo mais, quando se dormia em cabanas, por exemplo, e que se tinha um medo da presença de cobras ou de, né, enfim, onças e tudo mais, o que afastava esses animais era o fogo. Então, no nosso inconsciente coletivo: "Ah, mas eu nunca acampei à noite no meio da floresta". Você não, mas seu ancestral sim. Isso está no seu inconsciente coletivo. Então o fogo ele vai te trazer a sensação de segurança. Lembra que tudo é mental? Então, se você tem uma velinha acesa, o seu inconsciente fala: "Você está seguro". Você colapsa essa realidade de segurança. É. Então é muito importante ter sempre uma vela de 7 dias acesa. Sempre estar com o ambiente, né, queimando incenso. Você sabe por exemplo, você chega numa casa que você já vê ali uma musiquinha suave tocando, um mensageiro dos ventos na janela, aquele cheirinho bom de incenso, você fala assim: "Nossa, a energia aqui é tão boa". Você tem que ter essa energia na sua casa também. Fazer da sua casa o seu templo. Com certeza. Lá em casa tem várias velas, sempre vai ter cheiro de vela Pedras, queimando. pedras também é interessante. Cristais, né, que a gente tá falando antes aqui. Uhum, É, tudo. Músicas, né. uhum. E uma pedra muito boa é a turmalina. Eu tenho uma história de turmalina, assim, que me livrou de um acidente de carro. Eu logo que eu comecei a trabalhar no mundo corporativo e tudo mais, né, muitos anos atrás, eu cheguei a trabalhar numa empresa em que as pessoas tinham muita inveja de mim, muita, né, as mulheres. Por quê? Porque eu cheguei numa ocasião, em que eu fui muito bem colocada no concurso, né. Então, na época não sei se hoje ainda dá para fazer isso, mas enfim, eles consultaram lá, sabiam da minha posição no concurso, isso gerou muita inveja. Então eu cheguei lá num ambiente totalmente hostil. Totalmente hostil, porque eu era jovem, bonita, inteligente, e as pessoas não gostam de pessoas que são bonitas e inteligentes ao mesmo tempo. Ou você é uma coisa ou outra, né. E aí eu comecei a sofrer muita perseguição. E aí essa mulherada começou a inventar história a meu respeito e tudo mais. E aí sei que um dia eu fui sair para trabalhar e passei o dia inteiro ouvindo: "Ah, fulano falou isso de você, fulana falou não sei das coisas", um monte, eu falei: "Gente do céu, que absurdo". E aí eu falei: "Gente", e assim, eu não estava preparada para essa maldade humana, porque eu trabalhei muito tempo com a minha família. Então eu sempre trabalhei em ambiente familiar. Quando eu vou para fora, né, trabalhar em empresa, eu não sabia que existia todo esse ambiente hostil e tóxico. Falei: "Meu Deus, eu tô no inferno".
E aí, eu tinha um chaveirinho de turmalina no meu carro, né, na chave do carro. E aí foi um dia péssimo, assim, eu fiquei sabendo de um monte de coisa que estavam inventando a meu respeito. E aí terminou o dia, fui para casa no carro, aí no meio do caminho quase bati o carro, mas foi por pouco, assim, ia ser uma batida feia, porque outro carro ia entrar bem onde eu estava dirigindo, ele ia me pegar de cheio. E aí eu falei: "Meu Deus, olha como a energia tá ruim, né, inventaram tanta coisa de mim lá na empresa, e veio algo junto aqui comigo querendo me matar". Quando eu cheguei, que eu desliguei o carro, que eu cheguei em casa, que eu fui desligar, porque eu bati a chave assim, a turmalina se esfarelou na minha mão, se esfarelou. Desde aquele dia eu sempre tenho uma turmalina no ambiente de trabalho. Aí agora eu tenho uma enorme, mas Eu acho hoje em que dia, graças a Deus, eu não preciso mais, porque eu trabalho num ambiente super saudável, mas eu já trabalhei em ambientes muito tóxicos, é muito complicado. não, aqui a gente tem um monte de E cristais, um monte de você pedras. sabe que inveja é magia. Claro que é. Porque a inveja, a pessoa tá ali, ó, com inveja de você, ela tá desejando sua morte, ela tá desejando a sua destruição, ela tá emanando energia de destruição para você. Então você imagina, eu ia trabalhar todo dia, né, tinha ali umas 4 mulheres que me odiavam e que todo dia emanavam energia de ódio e destruição na minha direção, né. É, magia mental, né? Magia mental, magia Uhum. verbal, tudo fica registrado. Sim. Mas quem faz isso esquece de um detalhe, que o primeiro alvo é o indivíduo que projeta isso. Uhum. As consequências, elas são inevitáveis. Então, é que às vezes o ego da pessoa fica à frente, entende? Sim, Então são isso pessoas que complica. totalmente cegas da realidade, né. Totalmente reféns dessa natureza inferior que tem dentro de todos nós temos uma natureza inferior, que é o anjinho e o diabinho que a gente tem, todo mundo tem os 2 lados, e uns dão ouvido para o anjinho, outros dão ouvido para o diabinho, que é a natureza inferior, que é o ego. E aí não tá nem aí, quer falar maledicências, porque fofoca é magia também, fazem Uhum. fofocas, maledicências, emanam energias de ódio e destruição, né, e aí chegam a apelar para recursos de magia trevosa, porque nessa ocasião que eu estava aí, uma delas chegou a mandar um rapaz me trazer um bolo. E aí eu tinha certeza, falei assim: "Não, não quero". "Não, por favor, eu fiz com todo carinho para você e não sei o quê". Falei: "Não, obrigada, eu não vou aceitar". Passou uma semana, eu estava conversando com uma amiga que é super paranormal, e aí ela tinha uns acessos, assim, que ela começava a ver algumas coisas atrás, sabe. E aí ela pega e fala assim: "Cuidado, estão tentando te", e eu sem comentar com ela: "Cuidado que estão tentando te magiar com comida", você sabe, né. Aí eu falei: "Sim, semana passada". Aí eu falei pra ela, ela falou assim: "É, era magia". Então eu tive a confirmação dessa paranormal. São vários, vários mecanismos, né? Sim. Por isso que é E super você sabe que importante, né? essa que quando você come é terrível, né. Quando a Ah, pessoa come, é dificílimo a pessoa escapar. Então tem que tomar muito cuidado com o que come, muito. é verdade. E elevar os pensamentos. Também sabe que tem o reiki que as pessoas fazem para os alimentos. Lógico, isso daí foi um negócio muito na cara, né? Ah, ficou muito na cara, eu falei assim: "Gente, o cara nem disfarçou". Às vezes você vai comer em locais públicos, tem o peso do ambiente e tudo mais, as pessoas elas jogam uma energia na comida, mas isso aí realmente é muito específico, né? Sim. E insistiu tanto, né? Então tem que É, ficar não, aí falou esperto. assim: "Não, porque outra vez você me atendeu super bem, eu fiz esse bolo pensando em você", só que ele falava, eu via as mulheres. Uhum. Eu falava assim: "Foi uma delas, certeza, certeza, tô sendo vítima de tanto de fofoca, de ataque, e agora esse cara quer me dar um bolo que ele fez com as mãos dele? Não, nem aceitei, nem peguei". E aí A intuição, né? A intuição eu fala a e eu não verdade. lembrava de ter atendido ele também, né, na época eu trabalhava atendendo o público, eu falei: "Mas não lembro de ter atendido essa pessoa, como assim?".
E ele falava que eu tinha atendido ele muito bem e que ele queria, tinha feito isso como uma forma de agradecimento, né. E aí lembra até aquela história, teve um tempo atrás, acho que ano passado, de uma menina que tinha inveja da colega e deu Uhum. um bombom envenenado, né. No E é, caso não era, magia trevosa, mas é, foi não deixa de ser, né? não deixa de ser, É uma exatamente. intenção que estava Então ali, né? pessoal, nunca aceitem comidas de estranhos, e nem de conhecidos às vezes, hein, porque da menina era, se bem que ela recebeu, eu acho que ela recebeu um não tinha remetente, né, uma coisa assim. Acho que esse Então bolo foi pro lixo, certeza. uhum, sim. Mas é isso aí. Eu queria que você falasse mais sobre os seus trabalhos, né? A gente teve diversas possibilidades de conversa aqui, sempre com um tema diferente, e sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma intersecção. Os livros, né, sempre são falados, mas a gente pode reforçar, e as novidades e possibilidades para as pessoas também acessarem aí as suas aulas e conteúdos. Então eu tenho turma nova de Chaves de Maia com início em julho, então tem turma em formação para começo em julho. Eu também estou com um projeto aí de de comunidade, mas aí eu falo no próximo podcast que eu vier aqui, porque ainda está em implementação, mas bem novidade agora, para o público agora em 2026. Tem Expedição para o Egito, 12 de agosto. Como eu falei, só tem agora o mês de junho para fechar, porque depois não consegue mais fechar, né, porque tem um prazo lá com a operadora. Em junho eu vou estar no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul e Porto Alegre, dia 27 de junho. Então mais informações vocês encontram lá no meu Instagram, ou vocês podem procurar pelo Fred Morsch, que é bem conhecido lá no Rio Grande do Sul, é ele que está organizando o evento. E eu acho que a princípio é isso. E o nosso curso 369 disponível aí, a parceria com Filhos do 369. Todo, o pessoal gostou bastante. O pessoal gostou bastante É, mesmo, teve bastante adesões aí. Vamos deixar sim, também aqui pro vou pessoal. deixar o link, né. Enfim, e você sabe que ontem depois que você assiste que você faz o curso 369, o que que vocês percebem? Que os filmes de Hollywood operam com esses números. É Aí vocês vão verdade. começar a perceber o padrão 369 nos filmes. Tem aquele filme A Ilha, sobre os clones. Uhum. Se vocês olharem os níveis que acontecem as coisas, então, assim, por exemplo, no nível 9 é o nível que eles conseguem sair, né, que o 9 representa justamente isso, a transcendência. Então quando você faz um curso desse tipo, a sua mente é desse tamanho, ela fica assim, ó, e ela nunca mais volta ao tamanho que ela era. E aí você começa a ver mais da realidade. Você começa a sacar mais, né, começa a acessar algo muito mais profundo dos filmes que antes você não tinha esse treinamento para enxergar, né. Muito bom mesmo. Eu vou deixar na descrição o curso 369 para quem quiser. E eu vou criar uma playlist tua aqui, tá? Para o pessoal que não viu os outros episódios, Ótimo. que tem interesse em ver outras vertentes, vou criar a playlist da Danusa que eu vou deixar aqui também. E vou deixar essas informações no comentário fixado para você também poder acessar, tá? Porque ela já veio aqui, 5 vezes? Ah, Acho que várias, hein, mais, né? acho que umas 5 ou 6. 6. Eu vou criar uma playlist tua aqui, para o pessoal assistir de forma organizada. Uhum. Bom, minha amiga, eu agradeço muito mais essa participação, mais esse papo bem bacana. E as portas estão abertas. Você já falou que vai vir uma próxima vez, então já na Sim, próxima vez ela vai ter novidades aí para a gente sim, poder sim, conversar. mais novidades. Mas devo voltar umas 2, 3 vezes ainda esse ano, porque o Fael não me deixa em paz. E não vamos deixar você em paz também com tanta informação. Fica aqui, pessoal, se inscreve, toca no sininho para você receber todos os conteúdos, tá bom? E a Danusa volta mais 2 vezes ainda esse ano, viu? Gratidão, Pelo minha que eu amiga. vi aí das linhas temporais, eu acho que mais umas 2 vezes. Ah, já teve essa informação privilegiada, viu? Gratidão, gratidão, viu? Obrigada.